Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da sua vida, a tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Querido Deus e eterno Pai, nós abrimos o nosso coração nesta noite para receber aquilo que o Senhor reservou, preparou para as nossas vidas. Nos cerca com a tua presença, nos blinda com teu poder e com a tua graça, tira toda a distração e fala conosco. É o que nós te pedimos nesta noite e te louvamos. Amém e amém. Podeis assentar? Meus irmãos, nós estamos em mais uma noite de campanha, a qual abordamos 7 atitudes que podem mudar a nossa vida. E quando nós olhamos para estas palavras, nós encontramos aqui em meio a tantas atitudes que podem mudar a nossa vida, e eu quero destacar nesta noite a seguinte atitude que nós encontramos no versículo de número 7. No versículo de número 7. Na parte em que diz: não te desvies, nem para a direita, e nem para a esquerda.
A partir do versículo 1, nós encontramos Josué, servo de Moisés. Josué acompanhou toda a trajetória do ministério, do chamado de Moisés. Josué contemplou as vitórias, mas também contemplou os momentos de adversidade. Josué contemplou os momentos de gratidão, de adoração daquele povo, mas também contemplou a grande murmuração entre eles. Josué contemplou as vezes em que Moisés fez tudo direcionado por Deus para agradar o povo, mas nunca estavam satisfeitos. Josué sabia muito bem acerca das dificuldades que Moisés enfrentou para conduzir aquele povo. Porque se tem uma coisa que tira qualquer liderança do sério, é o fator chamado murmuração. Nunca está bom. Parece que mesmo Deus nos abençoando, não conseguimos ser gratos de forma ampla e de forma completa para com Deus. Só que a Bíblia diz, no versículo 1, que Moisés havia morrido. Tanto que a Escrita diz, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. O Senhor fala com Josué após a morte de Moisés. Era um período de grande dificuldade, era um momento de grande aflição, tristeza, choro, pranto, luto em meio àquele povo. Eles tinham perdido um grande líder, um grande homem levantado por Deus. Eu imagino que os corações de muitos naquele momento indagavam a si mesmo dizendo: por que é que eu não dei valor ao líder que eu tinha? Tarde demais. Parecia que a história tinha acabado. Parecia que era o fim. Porque o povo, após a morte de Moisés, poderia até esperar que um grande líder se levantasse dentre eles, mas jamais imaginavam que este sucessor seria Josué. Até porque o mesmo ânimo que o povo estava, Josué também estava. A tristeza que o povo estava sentindo, Josué também estava sentindo. O desânimo, a falta de ânimo, a falta de força para prosseguir, o povo estava sentindo e Josué também estava sentindo. Só que agora vem o Senhor falando com Josué, para que Josué continuasse aquilo que Moisés um dia começou. É que nem a palavra de Deus nos diz que um planta, o outro rega, mas o Senhor é quem dá o crescimento. O apóstolo Paulo falou: cada um de nós temos uma participação.
Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. E se Deus escolher um dentre nós, a história não acaba, a história continua, porque aquilo que alguém começou, outro precisa continuar. Aí o Senhor vem e fala com Josué dizendo: olha as palavras do Senhor. Moisés, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo a Josué: Moisés, o meu servo, morreu. Morreu. O Senhor tinha plena consciência disso. Só que ao chegar em Josué, dizendo estas palavras, quando ele diz: meu servo é morto, em seguida ele diz: levanta-te, pois, os irmãos estão acompanhando? Quando era? Devagarzinho, quando era? Agora. Então, o Senhor não estava dizendo para Josué se levantar amanhã, depois de amanhã, semana que vem. A ordem que o Senhor deu era agora. Em outras palavras, não tinha tempo para lamentações. Por quê? Porque a história continua. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Imagina o Josué escutando e dizendo: eu tenho que levantar e passar o Jordão. Eu passar o Jordão? Só eu? Não, o Senhor prossegue: tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí o Senhor vem trazendo promessas. Todo lugar, não era só uma partícula, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Ah, se eu fosse Josué nessa época, qualquer terreno que eu visse, ó, pezinho, pisava, pisou, é meu como herança. Era promessa do Senhor. O Senhor estava dando uma garantia a Josué, na qual ele cumpriria, porque quando Deus promete, ele cumpre. Aleluia. Senhor, que tamanho é? Senhor, qual é a metragem? Senhor, é daqui aonde? Aí o Senhor diz assim: desde o deserto e desde o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus. Os heteus devem ter ficado com muita raiva, né? Porque o Senhor pegou até as terras dos heteus. Aleluia. A terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Aí ele prossegue. Olha o que, quando Jesus diz assim, será o vosso termo, o Senhor estava dizendo assim para ele: ai de quem contender. Ninguém vai contender, Josué, porque quem está dando a palavra sou eu. Aí ele diz: ninguém te se susterá diante de ti. Em outras palavras, ninguém vai tentar contender, intervir. Aleluia. Todos os dias da tua vida,
como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor estava dizendo: eu não vou te deixar, Josué. Eu não vou te desamparar. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: da mesma forma que eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Eu serei contigo. Eu não vou te abandonar sozinho, Josué. Josué, eu não te deixarei e nem te desampararei. Porém, não é por isso que quando a gente recebe uma palavra como essa, o Senhor é conosco. O Senhor não vai nos deixar, assim como o Senhor falou com Josué: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Porém, Josué, versículo 6, esforça-te. Não entendi. Quando Deus nos faz promessa, as promessas não vêm de mãos beijadas. A gente não vai ficar acomodado e dizendo: o Senhor disse que as bênçãos virão, eu vou até correr dela, porque se ela quiser, ela me alcance. Ei, promessa, estou correndo, e se tu quiser que eu tome posse de tu, corra atrás de mim, porque o Senhor disse que as bênçãos virão e me alcançarão. Mas a gente tem que se esforçar, queridos. Temos que fazer por onde? O Senhor diz: esforça-te, Josué. Mas, Senhor, eu estou desanimado. Ah, é? Tem bom, porque tu farás deste povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Glória a Deus. Eu já te disse, Josué, que eu serei contigo, não vou te deixar, não vou te desamparar. Mas vê se não esquece. O que, Senhor? O que, Senhor? Tão somente esforça-te. Esforça-te. Em outras palavras, Josué, reage. Você precisa reagir. Faça alguma coisa. Tem gente que até diz: eu vi o demônio, terrível, terrível. E o que é que tu fez? Quando eu vi o demônio, eu corri para a cama e me escondi debaixo da coberta e fiquei em oração. Que reagir é esse? O inimigo estava me perturbando. E o que é que você fez? Nada. Reage, irmão. Ah, meu querido, tu não sabe, minha irmã, o que foi? O inimigo está furioso, está feroz. E tu, está fazendo o quê? Nada. Ele vai te engolir, irmãos. Se não, irmãos, se tem uma coisa que o diabo não tem, se chama misericórdia. Ele não tem. E tem vezes que quando ele vem contra nós, ele vem sem ter intervalo, ele vem sem balançar a cauda, ele vem sem se esfregar o chifre, ele vem a todo vapor para trazer destruição contra nós. Em outras palavras, ele não vai economizar em bater, vai vir com tudo. Eu já vivi momentos na minha vida em que eu fui atacado por ele, que eu falei assim: rapaz, não está deixando nem a gente respirar direito, está vindo de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. E o que é que a gente tem que fazer na hora dessa? Reagir, se esforçar. O que é que você tem feito para que esta situação que está acontecendo na sua vida seja mudada? Alguma coisa a gente tem que fazer. O diabo é sagaz, irmãos. É terrível.
tão somente esforça-te. Tem bom ânimo, Josué, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Se fosse nos dias de hoje, Cláudio, alguém diria assim: mas Senhor, Josué morreu, ou Moisés morreu, as ordens que ele me deu não vale mais. Outro dizia: não, a gestão de Moisés passou, agora é outra gestão. Por isso que certa feita a palavra de Deus nos diz: não remova os marcos ou os limites impostos pelos nossos pais. Não se pode remover os marcos. Quando o Senhor coloca, impõe uma ordem, quando Ele coloca, só Ele é quem pode tirar, remover. Então Ele deixou bem claro: ó, tu vai assumir a função do meu servo Moisés, mas porém, tenha cuidado, tem descuidado para fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Senhor, eu tenho que mudar alguma coisa? Olha a resposta: não. Dela não te desvies. Aqui é o tema da mensagem. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não entendi. O Senhor estava dizendo: não queira se desviar, Josué. Não queira fazer do teu jeito, Josué. Nem para a direita, nem para a esquerda. Em outras palavras, Josué, permaneça firmado no caminho. E quando ele diz: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Qual é a chave da prosperidade? Obediência ao Senhor. Qual é o caminho para prosperar? O Senhor. Ele estava dizendo: se você fizer conforme a lei do meu servo, que foi determinada a você, e não te desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e meditar na palavra deste livro de dia e de noite, assim farás prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. Ao Senhor vem de novo: não te mandei eu? O Senhor deixou bem claro, irmãos. Em outras palavras, Josué, sou eu que estou mandando. Objetivamente falando, queridos. Você contigo? Vou te abençoar? Vou. Não vou te desamparar, porém, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Em outras palavras, aonde tu for, eu irei contigo. Aonde tu pisar, é teu por herança. Esforça-te, Josué. Aqui a gente entende, irmãos, que existem momentos na nossa vida, eu já estou terminando, que devido a alguns acontecimentos, a gente não quer mais continuar. Eu não sei se você já passou por isso em sua vida.
estamos sujeitos a enfrentar diversas situações. E não é nem situações que queremos, que criamos, que projetamos, mas precisamos entender que desistir não vai solucionar os nossos problemas. Na maioria das vezes pensamos que se desistirmos, a tempestade vai se acalmar. Se desistirmos, as coisas vão se colocar no devido lugar. E aí que nós nos enganamos. Se estás ferido na batalha e não queres mais lutar, peça ajuda, que Deus te ouve. Isso é um louvor. E o meu Senhor vai te ajudar. Aí o refrão diz assim: por favor, não desista, siga em frente, que o bom samaritano vai passar, vai pegar você no colo, e as tuas feridas Ele vai sarar. Mas pelo amor de Deus, não desista, persevera, avança, rompa esta barreira que se levantou diante de você. Sabemos que tem momentos que não é fácil. Não é fácil. Ainda mais quando nós perdemos um ente querido, alguém que a gente muito amamos. Na época em que minha irmã morreu, bem antes, o sonho de minha mãe era ter uma piscina. Nem condições a gente tinha para isso. Meu pai trabalhou que nem um escravo para conseguir realizar o sonho de mamãe. Fazia bico no lugar, obra em outro, tirava de onde não tinha, algumas pessoas já ajudavam. Fez a piscina pequena, feita à mão, de concreto. Depois que minha irmã morreu, minha mãe perdeu o gosto. Não tem mais sentido. Para quê? Não tinha ânimo mais para prosseguir, porque parecia que a história tinha acabado. Eu entrava no quarto dela, ao ver as roupas ali, o cheiro do perfume na camisa, no vestido, descia em nosso coração um sentimento de que a vida não tinha mais razão, não tinha mais sentido para continuar. Parecia que era o fim. Eu via minha mãe chorando aos cantos, sendo consoladas pelos irmãos da igreja. Eu via meu pai, que sempre foi um homem de Deus, duro na queda em chorar. Chegando em casa depois do trabalho, com os olhos vermelhos inchados. Ele não falava, mas eu sabia que ele vinha chorando do trabalho para casa, porque sabia que quando chegasse em casa, ela não estaria mais ali. Até que os tempos se passaram, e um dia eu conversando com o meu pai, ele disse para mim: meu filho, o que mais nós temos de valor na nossa vida é a nossa alma, é a nossa salvação. A sua irmã não está mais aqui, mas vai chegar um dia em que nós vamos nos encontrar. Eu entendi que a história continua. As lembranças são cravadas e guardadas em nossos corações e em nossa memória.
mas nós precisamos continuar. Porque Deus, irmãos, nos levantou para cumprir em nós o seu propósito. Tem momentos na nossa vida que a gente vai chorar, que a gente vai sangrar por dentro, que a gente vai se arrastar no meio do caminho. Tem momentos que a gente até diz: continua, irmão, mas a gente quer parar. É desse jeito. Um dos maiores desafios que um pastor, um pregador, um adorador tem na vida é aquele dia em que você, ninguém mais do que você, quer parar tanto quanto você quer, mas você chega e diz: meu irmão, continue. Você está alegre por fora, triste por dentro, mas você está dizendo: se alegra, irmão, a vitória vai chegar, a história continua. E isso é porque Deus é que nos dá o combustível para continuar caminhando. Da mesma forma, da mesma proporção em que o Senhor fez com Josué, Ele fala comigo, contigo, conosco nessa noite: esforça-te, tem bom ânimo, eu não te deixarei, eu não te desampararei, não te mandei eu. Esforça-te, a história precisa continuar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você pode olhar para essa pessoa que está bem pertinho de você e diga assim para ele, para ela: não te desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, prossiga no caminho, esforça-te, tem bom ânimo, porque a história não acabou. Aleluia, aleluia. Aonde você estiver agora, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Que esta palavra seja o remédio que a tua alma precisa. Que esta palavra seja a vitamina que o teu coração anseia. Que esta palavra seja o impulsionamento de Deus para te fazer continuar. Sorria, se alegre, prossiga, avança. A história não acabou. Deus ainda tem coisas grandes a fazer através da tua vida. Tem gente que precisa de você, conta com você, e Deus vai usar você como a potência, como instrumento de alguém que sobreviveu à fase mais difícil da sua história. Alguém que sangrou, que chorou e pensou até em parar, mas está de pé, firmado, firmada na promessa do Deus Altíssimo. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada aos nossos corações nessa noite, e possamos prosseguir em direção ao alvo que é Cristo, e não venhamos nos ausentar do local, do lugar do propósito, para vivenciarmos o cumprimento da promessa. Fortalece, ó Deus, este homem e esta mulher que está fraco, está fraca, quase parando. Ó Deus, preenche o vazio do coração, da alma, tira toda tristeza, todo sentimento de incapacidade, todo pensamento de fraqueza, de fracasso, todo sentimento de desistência, todo sentimento de recuar. Ó Deus e Pai, impulsiona, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, assim como o Senhor fortaleceu a Josué, que vivenciou o cumprimento da promessa e conduziu o povo em direção à terra prometida. Ó Deus Altíssimo, nós confiamos no teu poder. Traz, Senhor, o renovo, traz, Senhor, o refrigério, traz, Senhor, o bálsamo sobre os corações dessa noite, os que estão no templo, os que estão em casa, os que estão sendo alcançados por esta palavra. É o que nós te pedimos dessa noite, e profetizamos a tua vitória, o teu revestimento de poder, o teu renovo, o teu fortalecimento, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.